Ó, vamos lá então. O Thiago Santinelli não pode mais entrar nos Estados Unidos. Eu aposto que ele não tá nem aí pra essa porra, mas vamos ver. Tiago Santinelli estava prestes a embarcar para os Estados Unidos. Por lá, ele faria um documentário. E que tipo de documentário? Bom, então a minha tese de que ele provavelmente não tá nem aí pra essa porra continua, mas atrapalhou ele de alguma forma, né? E se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui. Conhecendo o Tiago, o trabalho dele, eu só posso presumir que ele pretendia denunciar coisas como as abordagens violentas da polícia que agora persegue os imigrantes pelas ruas, talvez aquela epidemia de fentanil que assola o país e materializa as profecias de centenas de filmes de zumbis. Isso é o que eu imagino Caralho, o bagulho tá doidaço, mano. que ele faria. Só que agora eu vou ficar imaginando, porque o Thiago Santinelli não tem visto para entrar nos Estados Unidos. E essa é uma história que é de interesse público, envolve altas autoridades do governo dos Estados Unidos, também uma figura pública brasileira. Mas tem mais. Tem mais e tem mais importante, porque essa história também é sobre um valor que é, ao mesmo tempo, relativizado e defendido como absoluto pelas mesmíssimas pessoas. Tô falando da Cacete. famigerada liberdade de expressão. No momento, o Thiago Santinelli está na Europa e de lá ele me mandou um áudio explicando a situação. O depoimento dele é um bom ponto de partida para compreender esse negócio. Então, eu tô na Europa agora, fazendo show, né? Faltando A 2 shows aqui foto pra, do. pra terminar a turnê. Tô em Ainda tô eu aqui na cara dele, ó, pra ficar bom mesmo. Olha só. Porto agora. E aí recebi o e-mail hoje. Chegou no e-mail da produção que o meu visto foi revogado. Fala lá, depois da aprovação do seu visto, recebemos novas informações sobre você. Tipo assim, um bagulho assim, tá o texto aí, eu te encaminhei. E, mano, 29 de setembro, poucos dias antes, um maluco de direita aí me marcou. E um doidinho aí, que é do governo dos Estados Unidos, né? Ele que é um dos responsáveis, né? Ele controla isso, mas ele é um dos responsáveis por pegar a galera e ficar retirando visto pro pessoal não entrar, né? E foi por causa de piada. Foi pela piada que eu fiz com o Charlie Kirk. Então, assim, eu sou o primeiro comediante do mundo a perder o visto, a não poder entrar nos Estados Unidos, a terra da liberdade de expressão, por causa de piada. Por causa que eu ri de um nazista que tomou um balaço, né? Muito orgulhoso, inclusive, né? E bom lembrar que o Léo Lins foi em Cuba. O Léo Lins foi em Cuba, tirou foto lá, pô, viajou e tal. E eu não posso entrar nos Estados Unidos. Então fica o questionamento aí. Qual é a verdadeira ditadura? Fica aí o questionamento pra vocês. A gente até pode abordar esse questionamento Eu sei qual foi a piada do Thiago Santinelli. Pra mim, pessoalmente, uma piada de péssimo gosto. Apesar de eu achar que não é porque a pessoa morre que ela vira santo, eu acho que ela não deve morrer do jeito que morreu. Mas a piada é de péssimo gosto. Entretanto, não é a terra da liberdade de expressão, como ele disse. Então, se pode. Liberdade de expressão, irmão. Pode, pode. Quem se sentiu ofendido, se a família do cara se sentiu ofendido pela piada dele, que processe. Deu um jeito de processar ele aqui no Brasil, deu um jeito de processar ele nos Estados Unidos, sei lá como é que funciona isso. Mas a família do cara que processe ele. O governo tem que se meter nessa porra, não. que ele faz no final, mas antes é preciso falar do tal doidinho dos Estados. O doidinho em questão é o Christopher Landau, subsecretário do Departamento de Estado, uma das autoridades do governo Trump que andam mais empenhadas em emparedar o nosso Brasil. Esse é o mesmo homem que, dia desses, avisou que o Alexandre de Moraes estava descontrolado, que precisava ser parado antes da condenação do Jair, até para evitar que os Estados Unidos precisassem tomar medidas mais drásticas contra o Brasil. Porra, se o Alexandre de Moraes tá descontrolado e botando na cadeia quem merece estar na cadeia, que ele se descontrole ainda mais, filho. Tomara. Uma clara e óbvia ameaça. E o Landau, além de dar expediente no Departamento de Estado, também cumpre uma certa carga horária aí no Twitter. Foi no Twitter que, ao ser marcado por bolsonaristas, ele viu o posicionamento do Thiago sobre o Charlie Kirk. Daí ele respondeu com essa imagem, dando a entender que ele estava ali atendendo a um chamado. Antes de partir para cima do Santinelli, esse mesmo Landau tinha se encarregado pessoalmente do caso de um médico brasileiro que celebrou El Quitavisas, que em alguma língua, provavelmente eu vou chutar que é o espanhol, né? Apesar de estar óbvio na minha cara, pode ser que apareça alguém e fale, não, isso aqui é, sei lá, grego arcaico. Não sei. O pessoal é maluco. El Quitavisas provavelmente é alguma coisa parecida com o barra vistos, o negador de vistos, entendeu? a morte Derruba do Charlie vistos. Kirk.
O governo dos Estados Unidos cancelou o visto de um médico neurocirurgião pernambucano que comemora nas redes sociais a morte do ativista de extrema-direita Charles Kirk em um evento numa universidade em Utah. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, disse que a fala do brasileiro, aspas, foi a mais assustadora, fecha aspas, que ele viu nas redes. Tem duas coisas estranhas na história do médico e do nosso humorista também. Número 1, não é normal que uma autoridade de alto escalão atue tão assim no varejo, sabe? Verificando declaração por declaração, tweet por tweet, visto por Tá com bastante tempo livre, hein? visto. Esquisito. E ainda tem a estranheza número 2, que está nessa maneira dúbia aí de lidar com a liberdade de expressão, que é ao mesmo tempo relativizada e defendida pelas mesmas pessoas. É mais uma distopia total do governo americano, né, republicano, nesse sentido, porque vamos chamar de campo progressista, né, mas o campo democrata, dos democratas ou progressista, né, na sociedade, convive com esse tipo de hostilidade há muito tempo. A quantidade de absurdos que foram ditos, por exemplo, sobre o George Floyd no seu assassinato são escandalosas, né? Diversas fake news, diversas comemorações. Pô, não só o George Floyd, né, mano? Teve também o caso aqui da Marielle Franco aqui no Rio de Janeiro, quando ela foi aí brutalmente assassinada por um pistoleiro de aluguel, amando possivelmente aí de inimigos políticos. Os caras simplesmente falaram, tipo, não prestava, não era fluxicheire. Porque teve um, inclusive, que falou, não tem que ter o dia da Marielle Franco na minha cidade, porque ela não era daqui, e outro eu não tô nem aí pra ela era abortista, não prestava. Porra, tipo assim, relativizando a morte da pessoa, entendeu? Fizeram fake news falando que ela era namorada de traficante. Cara, assim, eu penso que quando você faz alguma coisa contra alguém, irmão, a hora que voltar pra você, a hora que for você o alvo, aguenta. Sorria da mesma forma que você sorriu quando era você que tava praticando o ato, sacou? Depois ficar se doendo não vale não, mano. Celebrações mesmo, no sentido de ser, né, mais um inútil, né, da sociedade que foi assassinado. A quantidade de comentários na morte do Michael Brown, a quantidade de comentários na morte do Trayvon Martin, que era um adolescente, uma criança praticamente, envolvendo toda a questão da sua família. Quer dizer, isso é uma coisa com a qual se vive nos Estados Unidos significativamente e nunca foi um problema, né? Colocar em dúvidas assassinatos em massa que acontecem de populações de grupos vulneráveis, né? Seja da comunidade LGBTQIA+, seja da comunidade negra. É contraditória a maneira como o governo Trump lida com a tal liberdade de expressão. Essa liberdade serve como argumento para exigir que países deixem as empresas de tecnologia dos Estados Unidos atuarem por aqui como bem entenderem. Nesse caso, a liberdade de expressão deve ser absoluta. Mas aí, quando alguém se diz feliz ou aliviado com a morte de um aliado do Trump, porque o Charlie era isso, aí então essa liberdade passa a ser relativizada. No fundo, Exatamente, a liberdade de expressão pra mim é nada pra você, irmão. Você tem que ser censurado. a defesa não é da liberdade, mas sim do poder. E é fato que a morte do Charlie Kirk tem servido para consolidar em torno do Donald Trump um tipo de poder que já não se submete mais ao arranjo institucional dos Estados Unidos e que também não hesita em declarar ódio e perseguição aos inimigos. É só ouvir o que o Trump disse no funeral do Charlie Kirk. A gente já sabia de tudo quem era Charlie Kirk. Charlie Kirk, ele era um missionário com espírito nobre, com grande propósito. Ele não odiava seus oponentes. Ele queria o melhor para eles. Tá aí Não era bem isso que ele falava, não, hein? onde eu discordava do Charlie. Eu odeio os meus oponentes. E eu não quero o melhor para eles. Desculpa. Olha, Érica, desculpa. A Érica agora pode falar comigo e todo o grupo, e talvez eles podem me convencer que eu certo, mas eu mal posso suportar os meus oponentes.
Charlie agora tá bravo comigo. Eu tô vendo que ele tá bravo comigo, eu consigo sentir. O que se percebe por esse discurso é que a morte do Charlie Kirk tem sido usada para sustentar, diante da opinião pública, a ilusão de que o governo Trump enfrenta uma oposição violenta. Isso não é Exatamente. verdade. Quem Cara, a morte desse maluco caiu no colo do Trump como um presente, mano. Não deveria ser enxergado assim, mas ele com certeza vai usar isso de palanque pra poder cometer atrocidades e dizer, tá vendo? Porque querem matar nós que somos extrema direita, entendeu? ousa protestar nos Estados Unidos apanha. E mais recentemente, até políticos de oposição foram presos porque tentaram verificar em que condições estão sendo mantidos os imigrantes considerados ilegais que foram abordados pela tal da ICE e levados, sabe Deus, para que instalações. E isso tem tudo para ser uma tragédia humanitária de proporções ainda a serem compreendidas. É por tudo isso que a morte do Charlie Kirk é um desses temas espinhosos que exige cautela. Eu acho, mano, que às vezes a gente, né, que tá no presente momento, tem dificuldade de entender o cenário que a gente tá enquadrado, sacou? Essa parada do Donald Trump presidente dos Estados Unidos, a primeira vez que ele foi presidente, eu confesso não ter prestado muita atenção na governabilidade dele, não. Mas agora que eu acompanho um pouco mais notícias e tal, e vejo mais a fundo algumas coisas que me interessam, pesquisar sobre o que ele anda fazendo, cara, o que esse cara tá fazendo com o imigrante, o que esse cara tá fazendo com as minorias do país dele, o que esse cara tá fazendo mundo afora com as taxações e, na minha visão, que ele tá pedindo, implorando, pelo amor de Deus, alguém arruma uma treta com os Estados Unidos pra eu poder não ser o causador da treta e ser só aquele que se defende, né, entre aspas, e arrumar uma guerra, uma terceira guerra mundial e dar um caô do caralho no mundo. Isso vai entrar pros livros de história, mano, independente se ele conseguir a treta que ele quer ou não, porque ele tá pedindo. Veja as atitudes do Trump, pesquise o que ele anda fazendo em diversos países, não só no Brasil. A gente tá muito preso aqui nas taxações que ele tá colocando na gente e tal, na forma que ele tá tentando interferir no nosso judiciário, que é pra mim, na minha visão, né, é uma grave tentativa de colonização moderna. Vamos botar assim, né? Mas, cara, essa loucura que ele tá fazendo no mundo afora, nada mais, nada menos é do que o Trump pedindo pra alguém começar uma guerra com os Estados Unidos. Ele, sabe quando tua mãe falava assim, porra, tá cutucando a onça com vara curta? É isso. Ele tá cutucando a onça com a vara curta. A diferença é que a onça não tá nem aí pro tamanho dele. Entendeu? A onça tá olhando pra ele e fala assim, mano, daqui a pouco tu vai sair daí, vai entrar outro e eu me resolvo com outro, entendeu? Então eu vou te aturar aqui me cutucando um pouquinho, entendeu? Me incomodando um pouquinho, que daqui a pouco eu resolvo com outro presidente que entrar e você nem vai poder mais se eleger. E ele tá querendo um terceiro mandato. Qual é a forma dele conseguir esse terceiro mandato? Primeiro, e menos provável na minha visão, ele inverte os papéis com o vice-presidente dele, o cara se candidata à presidência e vence, passa um tempinho ali, renuncia e ele fica de vice para presidente, tendo assim seu terceiro mandato. Acho pouco provável que isso aconteça. Segunda forma, e é que eu acho mais provável, ele bota um estado de emergência lá nos Estados Unidos, não sei se o nome é esse, mas ele coloca lá um estado de emergência onde não pode ter eleição. Enquanto não tiver eleição, ele permanece presidente e líder da nação. E nesse estado de emergência, só se tiver uma guerra interna ou externa. A morte do Charlie Kirk, de certa forma, pode ser um jeito que ele tá tentando de fazer ter uma nova guerra civil lá, mas eu não sei se a população americana tá comprando tanto, porque a aprovação dele baixou dos 50%. Agora, de forma externa, eu acho que é provável que ele consiga essa guerra sim, cara. Os verdadeiros democratas. Uma cautela que o Thiago Santinelli certamente não teve. E tudo bem. Tudo bem, porque há fortes indícios de que ele sabia das consequências e também sabia que, sofrendo as consequências, estaria expondo uma certa hipocrisia. E o que é que me faz dizer isso? O histórico do Thiago. É tudo muito parecido com aquela vez em que ele fez os bolsonaristas reclamarem, veja você, de apologia à tortura. Postei um especial no domingo. Na segunda,
a extrema-direita inteira estava debatendo seriamente sobre discurso de ódio. Discurso de ódio. Muita gente que celebrou a morte do Charlie Kirk se deu mal de verdade. Mas, sinceramente, não parece ser o caso do Santinelli. Perdendo o visto, ele não entra nos Estados Unidos, mas também não sai do papel que construiu para si dentro da cultura brasileira. Como que eu vou ser humilde? Considerações finais. Por ocasião da morte aí desse Charlie Kirk, eu mostrei casos de gente que se posicionou mais ou menos como o nosso Thiago e se deu mal de verdade, né? Nosso Peninha, por exemplo, foi muito prejudicado. Minha prioridade Não sei o que aconteceu com o Peninha, não. cautela. E aí, O que aconteceu com o Peninha? Não sei o que aconteceu com o Peninha, não, mano. Se alguém souber, comenta aí. nesse momento em que eu manifesto algum apreço, algum respeito pela coragem, até pelo assinte do Thiago, eu posso e devo ser acusado de contradição. Aceito essa acusação, viu? Porque de fato eu tenho minhas contradições. Eu até preciso fazer aqui a ressalva de que essa não é das contradições mais gritantes em mim. Assim, cautela e coragem podem coexistir, devem coexistir. Deve. E a um hipotético jovem corajoso que possa estar me ouvindo e que se inspire no humor do Thiago, eu queria fazer a mesma coisa, né? Manter a minha recomendação. Cautela, estratégia e, preferencialmente, um posicionamento que venha assim mais do cérebro que do fígado, né? Tudo dito, bora pro nosso PS. São as vozes de quem apoia o canal. Você pode se juntar a esse miraculoso grupo. Para a Bora. extrema-direita, a liberdade de expressão é apenas para as ideias que eles concordam. Porque quando alguém critica uma pessoa do lado deles, aí não. Aí não pode. Na minha galerinha ninguém encosta. Vê que isso o problema nunca foi a piada. O problema é o viés que as pessoas... Nada de novo sobre o A piada também é de péssimo gosto, né? Porra, eu não sou um cara que gosta muito de stand-up comedy, não. Não sou mesmo. Eu já assisti vários, mas vários, velho. Alguns são engraçados e tal, mas não é aquela coisa tipo assim, nossa mãe, que incrível pra caralho. Não. Eu gosto de coisa besta, entendeu? Eu gosto de humor idiota. Escolinha do Vacilo. Eu gosto de humor idiota. Ítalo Senna. Porra, me amarra em assistir o Ítalo Senna fazendo pegadinha, caralho. Eu gosto dessa bobeira, mano. Esse bagulho de stand-up não é comigo, não. Agora, a piada do Santinelli foi uma piada horrível. Piada de merda, na minha visão, entendeu? Ponto final. Eu posso achar a piada dele uma merda, assim como eu acho que o show dele é... O Anticristo lá, eu acho que é esse o nome, né? É bom pra caralho. Apesar de stand-up comedy não ser a minha coisa favorita. Mas eu acho esse show do caralho. Por quê? Porque ele relata mais de forma cômica do que faz piada, entendeu? Minha visão de leigo que não entendo porra nenhuma de piada. Mas, cara, o Thiago Santinelli, ele não é criança, entendeu? Ele não é moleque de internet. Ele já teve a experiência de tomar um processo do Metaforando e sair por cima pra caralho. Primeiro que ele ganhou o processo. Segundo que ele esculachou o Metaforando. Terceiro que ele ganhou muita notoriedade com isso. Tudo calculado, na minha visão, pra ele foi tudo calculado. E nessa vai ser a mesma coisa, ele perdeu o visto dele, ele não vai mais entrar nos Estados Unidos. Cara, ele vai farmar muito dinheiro, muita notoriedade com isso, e ele vai fazer um show provavelmente só dedicado a isso, cara. Entendeu? Então é isso que, cara, ele vai saber sair por cima dessa situação, e aí por isso que eu falo, ele tá pouco se fudendo se ele ganhou ou perdeu o visto dele por causa de piada com Charlie Kirk ou não. Ele provavelmente tem uma estratégia pra farmar em cima disso, cara. Os Estados Unidos, eles estão rumando pro fechamento, com muitas aspas, ou talvez não, das suas fronteiras, seja cultural, seja comercial. Então, fica difícil entender qual a prática dessas pessoas, uma vez que quando a piada, quando eles defendem a liberdade total e irrestrita de expressão, mas quando isso afeta alguns dos seus, ela passa a ser, ter que ter limite, ela
passa a ter punição, e aí isso complica muito, né? Olha, na minha opinião, o humor há muito tempo já rompeu as raias do tolerável, minha opinião. A direita Alguns. e a esquerda. Alguns. Não estou dizendo que se deva ou não fazer piada com o nazista, se o nazista também faz, se é chumbo trocado. Na minha opinião, a discussão não é aí que se situa, entendeu? Mas eu penso que sim, você tem que ser responsável por aquilo que você propaga, por aquilo que você expressa, né? Essa é a verdadeira liberdade de expressão, que aqui no Brasil é constitucionalmente protegida, sendo vedado apenas o anonimato. O Charlie Kirk faleceu e a Cara, eu acho que é o seguinte, você pode falar o que você quiser e quem se sentiu ofendido que te processa, entendeu? A não ser que você fale uma merda gigantesca que seja realmente um crime contra a sociedade, aí tem as formas de punir ali que o Estado pode intervir. Agora, um pra um, a piada do Santinelli foi direcionada a quem? O Charlie Kirk. Quem processa o Thiago Santinelli? A família do Charlie Kirk. É isso, pô. Acabou. Não tem essa. Aí vai o governo. Porra, olha como é que os caras estão com o tempo. Vai o governo americano. Mas foi um cara representante do governo, que revogou o visto que é concedido pelo governo. Ou seja, então vai o governo americano atrás de um comediante, né? Vai o governo americano atrás de um comediante, né? Porque quem é o Thiago Santinelli na lupa do Brasil? Cara, tem muitos seguidores, é famoso, tal, tem a sua importância, só que nós somos 200 e caralhada milhão de brasileiros, irmão. Só de famoso no Twitter aí, os caras famosos de Twitter deve ter 1 milhão e pouco, provavelmente, não sei. Thiago Santinelli, o cara teve que, porra, gastar um tempo pra entender quem era Thiago Santinelli. Aí ele vai lá e revoga o visto. Se ele não gastou esse tempo pra entender quem era Thiago Santinelli e revogar o visto, ele está errado, do mesmo jeito. Quer dizer que ele tá usando o tempo dele de forma errada. Agora, se ele foi lá e pesquisou, também significa que ele tá com tempo pra caralho pra ver quem é um comediante brasileiro. Entendeu? Em vez de se preocupar com as merda que tá acontecendo no país dele. Com as atribuições que ele tem pra fazer. Porra. Os caras estão dando importância demais pra coisa que não tem importância, mano. Os caras olham pro lado, tem lá a ICE pegando o imigrante ilegal. O cara tá ilegal, não tem o que falar, o cara tá ilegal, mas, pô, tá pegando o cara e jogando numa masmorra, sei lá onde, que ninguém sabe onde é que é, entendeu? Dando um tratamento de merda pros caras, só porque o cara entrou ilegalmente. Tá, deporta, mas deporta da forma mais digna possível, entendeu? Porra, conforme manda o direito humano. Não, foda-se. Maluco tem, porra, é porque tem muita coisa que não chega pra gente, mano. Mas se você for conversar com a gente que mora lá, porra, a cada não sei quantos meses tem tantos ataques em escola, com fuzil, metralhadora, tiroteio, os caras fazendo plano pra poder tacar bomba naquela porra lá, com atentado terrorista. O maluco tem uma porrada de coisa pra se preocupar, mano. Todos os problemas que o Brasil também tem, provavelmente os Estados Unidos têm em outro nível. Porra, a gente viu aqui agora o bagulho lá, a epidemia que tá de droga lá, fentanil. Os caras parecendo zumbi no meio da rua. Porra, você pega diversos vídeos de gente rodando nos Estados Unidos mostrando essa realidade. Vamos dar uma solução pra essa porra? Não, vamos procurar o Thiago Santinelli e ver o que ele tá falando pra poder tirar o visto dele. Porra, meu irmão, é tudo uma mesma merda esses governos, cara. Só muda o país e a língua que fala. galera que diz que o problema do mundo é o politicamente correto, que inventa a teoria woke, faz uma rua em homenagem ao Charlie Kirk, do Lucas Pavanato. O vereador Rubinho Nunes fez um projeto Charlie Kirk, que é para falar sobre as maldades da extrema esquerda, e ele já anuncia junto com o comunismo, ele coloca o fascismo, o nazismo, como se o fascismo e o nazismo fossem de esquerda. É burro. Inclusive, se o Charlie Kirk soubesse que ele tem fãs latinos, ele ficaria até enojado. Não faz muitas semanas. Muito provavelmente, cara. Esse cara tocou num ponto, cara. A gente, né? A gente que eu falo, nós que somos latinos, a gente é paga-pau de americano pra caralho. E os caras tão um pouco se fudendo pra gente. Eles querem que a gente se foda. Eles querem que a gente vá lá, entre legalmente, trabalhe por algum tempinho pra eles poderem pagar serviço barato. E depois que eles
deixam de precisar do imigrante legal, ele não quer que você se regularize, abra a tua empresa e faça o país dele crescer pagando imposto, não, irmão. Ele quer que você vá embora, ele quer que você se foda. É exatamente isso. E a gente fica aqui pagando pau pra esses filha da puta. O cara acabou de falar, mano. Se o Charlie Kirk soubesse que ele tem fãs latinos, ele estaria enojado. E estaria mesmo. Estaria mesmo. Muito enojado. Principalmente se esse fã fosse latino, negro e mulher. Ele estaria muito enojado pra caralho, mano. Esse vagabundo tá dando palco, tá batendo palma pra morte de um cara. Não tinha que morrer. Não tinha que morrer. Não deveria ser assassinado. Na minha visão, não é assim que você acaba com o teu adversário no campo político. É debate, é bate-boca. Entendeu? Mostra que ele tá errado, mostra o quão idiota que ele é. No campo da ideia. É assim que se faz, mano. O cara fala de um jeito, de uma coisa, você rebate. É isso. É ideia. Não é pra matar os outros. Não é pra matar nem Charlie Kirk, nem Marielle, nem ninguém, mano. Não é. Agora, infelizmente se foi. Infelizmente se foi. Deixou uma família, uma filha. Porra, que merda pras filhas dele. De crescer sem o pai. Principalmente da forma escrota e brutal que foi. Que merda as filhas dele, a família do cara saber que a cena da morte dele nunca vai sair da internet, da televisão. Vai ser sempre lembrado, vai estar sempre passando na televisão. Entendeu? Possivelmente essas meninas aí não vão utilizar mais o nome do pai. Se elas não quiserem ganhar com isso de alguma forma, eu acredito que não. Não vão mais utilizar o nome do pai. Porque, porra, vai ser sempre atrelada à forma que ele morreu. Entendeu? Então, que merda pra essa família. Uma merda. Agora, no campo das ideias de Charlie Kirk, irmão, ele não ia gostar que nenhum de nós, brasileiros, latinos e por aí, ficasse ovacionando ele, que ele ia olhar assim pra gente com nojo, mano. Ia assim, porque durante toda a vida dele, de gente que colocou ideia na internet aí do que ele pensava, ele só falou contra nós, mano. Só falou contra nós. Acho que 2 semanas, a China anunciou que agora, a partir de outubro, vai lançar o chamado Visto K, que é uma forma de atrair jovens talentos, atrair estrangeiros de todas as partes do globo, especialmente nas áreas de exatas, se eu não estou enganado, que foram barrados lá em Harvard, lá nos Estados Unidos, por decreto do Poder Executivo, lá do governo Trump. Então, vai cair a potência, a potência vai cair. Caralho, o que faz os Estados Unidos ser potência em muita coisa é chineses, indianos, asiáticos no geral, que vão fazer faculdade nos Estados Unidos, se tornam cientistas e pesquisadores. Alguns retornam ao seu país de origem a aproveitar o conhecimento que tiveram nas melhores faculdades americanas. Outros ficam lá como cientistas, recebendo bolsa para projetos e tal, novas descobertas. Vai cair os indianos lá. Porra, o pessoal da tecnologia americana é tudo indiano, vai pesquisar. Os indianos vão pra China, hein? Então, a China está na contramão dos Estados Unidos. A China está como aquela sociedade em ascensão, né? E enquanto os Estados Unidos já estão na fase do declínio, quiçá colapso. O ponto importante cíclico, a se comentar nesse fato não é tanto o Charlie Kirk, o diabo que o carregue, sabe? A questão do humor e tal, mas a questão de como os Estados Unidos estão caminhando, como naquela história da crônica da morte anunciada, né? Para o seu fim, a passos cada vez mais largos. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Isso aí vai entrar pro livro de história e o Trump vai ser responsabilizado por isso, hein? Finalzinho que você acabou de ouvir. E depois do finalzinho, o finalzinho. Falou-se tanto aqui sobre humor. Quero dar pra você um exemplo de uma piada assim, que é incorreta, tá? Mas que o tio aqui gosta. Aliás, mais do que uma piada, isso aqui também é um conselho de relacionamento que eu vou te dar. Lá vem a piada de tiozão. Então você chega na moça e pergunta assim pra ela: moça, você é traficante de órgãos? Ela automaticamente, rapaz, vai ficar perplexa e vai te perguntar: por quê? Por que você tá me perguntando isso? Aí você responde assim pra ela: é que você roubou meu coração. Nossa, mãe. Não faz isso. Álvaro, porra, tu é velho de guerra.
Tu sabe que assim não funciona, mano. Você tá, porra, tem experiência suficiente pra saber que isso não funciona há muito tempo, Álvaro, porra. Ó, funciona 100% Não das funciona. vezes. Mentira. Só usei uma na vida, né? Mas funcionou. Então tá aí a minha abordagem standard. Eu duvido que isso funcionou. Só mais duas Tá palavras. que pariu. Desculpa e valeu. Tá desculpado. Bom, é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou, fui embora.